Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Rodrigo e vamos para a nossa primeira aula do curso Banco de Dados, Linguagem SQL. Galera, primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sei que vocês, se já tiverem feito, né, algum curso comigo, já viu essa tela aqui inúmeras vezes, já fez alguma palestra e tal, mas como o curso é novo, novamente eu tenho que me apresentar. Meu nome é Rodrigo Rony, sou professor de informática desde 2013. Atualmente tenho 35 anos, porque a gente está gravando em abril, né, de 2022, e mês que vem eu já faço 36 anos, ficando velho, né? Velho, careca, tudo. Sou formado em TI desde 2009, sou pós-graduado em informática e educação. Já trabalhei como programador, analista de banco de dados, já fui suporte técnico, e já fiz outras coisas fora, né, dessa área de TI. Já trabalhei como analista na Vivo, analista de processo, né, nem coisa na área de internet. Já tive barraca, já vendi cerveja, comida. Né, a gente rala por aí. Entrei no Projeto Nave em 2013, lá na nave de Padre Miguel. Quer dizer, lá não, aqui, né, que eu já estou gravando aqui em Padre Miguel. Aqui em Padre Miguel. Saí em 2015. Retornei em 2018 para o projeto, lá na nave de Irajá. Atualmente estou na nave de Santa Cruz, tá? No ano 2022. No final de 2021 já voltei, né, para a nave de Santa Cruz. Nessa primeira aula, galera, nós vamos falar um pouco sobre banco de dados, né, e mostrar ali a linguagem SQL, os tópicos divididos ali do que a gente vai trabalhar nesse curso. Logicamente, a gente vai trabalhar mais coisas do que vou falar nessa aula, mas vamos dar uma introdução aí à nossa linguagem SQL. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o banco de dados, galera. O banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Ou seja, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam o mesmo assunto, posso dizer que tenho um banco de dados. Eu coloquei aqui uma imagem para simbolizar para vocês o que é o banco de dados. Galera, o banco de dados é a estrutura aqui na parte direita, né, o arquivo, né, onde tem diversas gavetas, onde você pode armazenar diversas pastas, que são essas que estão aqui no centro, né, onde essas pastas guardam diversos dados, né, que são essas fichas. Ou seja, a gente preenche as fichas com informações, né, nome, telefone, e blá blá blá, onde eu moro, isso aqui, tudo. E essa informação vai para dentro de uma tabela. Essa tabela é representada aqui como essa pasta, tá? Essa pasta aqui. Essa pasta vai ser guardada em um arquivo, né, que pode ter inúmeras pastas. Esse arquivo é o nosso banco de dados, galera. Também pode-se ter mais de um banco de dados, tá? Onde vai guardar mais de uma tabela, onde vai guardar mais de um registro. Tranquilo? Então, um registro, um ou vários guardam em uma tabela ou várias tabelas, onde essas tabelas guardam em um banco de dados. Ficam armazenados, né, no banco de dados. Banco de dados, SGBD, Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. É um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Exemplos de SGBDs são Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL. Essa aqui, galera, que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? O MySQL. Vamos tentar também colocar com o Axis. Por quê? O MySQL é uma ferramenta mais pesada, mais robusta, tá? O Axis provavelmente você já deve ter na sua máquina. Você provavelmente não sabia, né? Ou sabe, não sei, para que serve o Axis, né? O Axis é o banco de dados do pacote Office, tá? Então, se você tem um pacote Office instalado na sua máquina, provavelmente você já tem o Axis instalado na sua máquina. Mas a gente vai focar aqui um pouco aí no MySQL, tá? Então, até vou deixar aqui um link para vocês. Quem quiser realizar a instalação, para poder trabalhar, eu já tenho na minha máquina instalado, porque, novamente, eu já falo de bancos de dados, eu já trabalho com banco de dados junto com Power BI,
junto com Python, né? Para quem já fez o curso Power BI comigo, viu lá que a gente faz uma importação pelo banco de dados. Quem já fez o Python comigo no módulo 2, viu que a gente também faz o cadastro, a edição, a exclusão e a pesquisa de dados no MySQL, né? No próprio Axis ou Paradox, entre outros, né? Existe também o MariaDB, galera, que tá aí tomando conta de tudo que o MySQL tinha, né? Porque o MySQL foi comprado pela Oracle, teve uns probleminhas e tal. Tá aqui nesse material, a gente vai falar. Separei aqui os 3 principais bancos de dados: Oracle, MySQL, Oracle, SQL Server. São os 2 pagos nesse caso, tá? São os 2 mais robustos que você paga para ter na sua empresa. E existe o MySQL, eu vou botar um barra aqui, MariaDB, né? Porque no caso são os 4 principais, né, bancos de dados da atualidade. Mas o MySQL e o MariaDB são softwares livres, né? Softwares free, né? Free, de graça. Você pode ter na sua máquina sem ter que pagar por eles. Oracle. Oracle Database é um SGDB mais utilizado no mundo. Foi lançado no final dos anos 70, tendo como linguagem de programação oficial PL/SQL. Suas funcionalidades priorizam a segurança e têm disponíveis uma ampla gama de recursos. Robusto, confiável e seguro, pode ser instalado em múltiplas plataformas como Unix, Linux, HP UX, BIM, AIX, IBM e Windows. Entretanto, é preciso investir em hardware para não prejudicar o desempenho da aplicação. Sua documentação é bastante detalhada, o que permite o desenvolvedor conheça a fundo todos os seus recursos. Como eu falei, galera, o Oracle é uma ferramenta muito robusta, tá? Logo, necessita muito de um hardware bom. Além da base de dados, a Oracle oferece uma suíte de desenvolvimento, Oracle Develop Suite, que é utilizada na produção de programas computacionais que interagem com sua base de dados. A Oracle conta com recursos de segurança e performance considerados essenciais para empresas que têm aplicações críticas e muitos dados. Por isso, é mais indicado para grandes empresas ou aplicações que possuem requisitos de negócios mais complexos. SQL Server. Eu trabalhei com SQL Server na minha primeira empresa, galera. Eles contrataram, né, compraram a licença do SQL Server e a gente desenvolveu um sistema que alimentava esse banco de dados SQL Server. Então a gente tinha um servidor com o SQL instalado e tinham as versões locais, né, do nosso SQL para fazer teste, né, que a gente vai ver que é muito perigoso trabalhar aí com o SQL Server direto. Com SQL não, com um banco de dados direto. O SQL Server é um banco de dados relacional muito utilizado no mercado. Criado pela Microsoft em 1988, sua linguagem de programação é o TSQL. O sistema oferece recursos avançados que facilitam a atualização dos dados e garante confiabilidade das informações armazenadas. Muito seguro, atua com sistemas integrados de criptografia, o que garante que os dados somente serão visualizados ou alterados por usuários autorizados. As suas regras de integridade não autorizam que seja excluído, por exemplo, um departamento que tenha funcionários. De fato, se dá para que não exista no banco de dados uma informação sem a sua relação correspondente. No domínio corporativo, o SQL Server é usado por empresas de vários portes e segmentos, com destaque para indústrias, bancos e instituições governamentais. Além disso, é um dos mais usados em sites de e-commerce. Chegamos aqui à nossa ferramenta, o MySQL, também pertencente à Oracle. Esse é um banco de dados relacional open source, código aberto, cujo o foco, eu não sei se ainda tá, o código aberto, mas esse foi como criou aí o MySQL, tá? A ideia do código aberto, de ser gratuito, cujo foco são sistemas online, utiliza a linguagem SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, como interface. Funciona sob as licenças de software livre e comercial. Tá aqui ainda, então acredito que ainda seja. Com um comprovado desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, tornou-se a primeira opção para aplicativo baseado na web, sendo utilizados pelos principais sites, entre eles Facebook, Twitter, YouTube, Google e NASA. Galera, tornou-se a primeira opção, tá? Hoje o Facebook,
e o Google já não fazem parte mais do MySQL, fazem parte aí do MariaDB, tá? O sucesso do MySQL deve-se à fácil integração com o PHP, incluído nos pacotes de hospedagem de sites oferecidos atualmente. Além disso, é uma opção muito popular como banco de dados integrado. Aqui eu separei os bancos de dados gratuitos, né? MariaDB, criado pelos primeiros desenvolvedores do MySQL. O MariaDB é usado por gigantes da tecnologia como Wikipedia, Facebook e Google. Como eu falei para vocês, galera, a partir do momento que o MySQL foi comprado por uma empresa que depois foi comprado pela Oracle, teve uns conflitos, né, de interesses, de ideias, e uma galera que fazia parte ali do MySQL saiu e criou o MariaDB. Tá? Hoje em dia o MariaDB é muito utilizado, como vocês podem ver, sites grandes, né, como Wikipedia. Não que o Wikipedia é 100% confiável, lógico que não é, mas o Facebook e o Google são ferramentas, né, enormes. O MySQL no mercado desde 1995, o MySQL hoje pertence à Oracle. O MongoDB foi fundado em 2007 e é conhecido como a base de dados para ideias gigantes. Esse MongoDB eu nunca vi, tá, galera? Nunca nem trabalhei. Mas com Postgre já trabalhei. Lá atrás, quando eu fiz na faculdade, já trabalhava com o PostgreSQL e o SQLite, né? Que era uma ferramenta que a gente tinha na primeira empresa que eu trabalhei, que a gente tinha localizado nas nossas máquinas, onde a gente realizava os testes antes de subir a ideia para o servidor, né, principal. A gente criava o nosso sistema, fazia os testes no SQLite e depois subia para o servidor, tudo funcionando, subia para o servidor e lá já conectava ao SQL Server. MariaDB. A versão inicial do MySQL foi lançada em 1995. Naquela época era destinado mais para uso pessoal. No entanto, logo ganhou importância no mundo corporativo devido às vantagens que oferecia na formação e no gerenciamento de dados. Hoje tem um código aberto e conta com diversos profissionais em todo o mundo colaborando para o seu desenvolvimento, o que tornou popular. No entanto, a história começa a mudar a partir de 2008, quando a Sun Microsystems comprou o MySQL. Como eu falei para vocês, galera, uma empresa comprou o MySQL. Só que, logo depois, um ano depois, a Oracle comprou a Microsystems. Então, o MySQL virou de propriedade da Oracle, né? Assumindo o controle total do software. A maioria dos desenvolvedores originais não gostou da gestão aplicada pela Oracle e, diante das incertezas, dividiram-se criando o MariaDB ainda em 2009. Lentamente, o MariaDB foi conquistando adeptos e substituindo o tradicional MySQL. Linguagem SQL. A sigla significa Structured Query Language, que em português é traduzido como linguagem estruturada de dados. Como o próprio nome diz, é uma linguagem de programação voltada para manipulação de dados, SGBDs, Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. A SQL é uma linguagem simples e direta que permite essas manipulações dos dados, algo tão importante para a criação dos mais diversos softwares e sistemas web. Elas divididas em alguns subgrupos. Pensa assim, a linguagem SQL é uma só, galera, porém ela é dividida em tipos de acordo com a funcionalidade dos comandos. Os tipos da linguagem SQL são, tá aqui, o DDL, o DML, o DQL, o DTL, o DCL. O DTL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados, são os comandos que interagem com os objetos do banco. Exemplo, create, alter e drop, né? Create database, create table, alter table, drop table e por aí. DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. Galera, perdoe a minha leitura do inglês que, né? São os comandos que interagem com os dados dentro das tabelas. Exemplo, insert, delete e update, tá? DQL, Data Query Language, linguagem de consulta de dados. São os comandos de consulta select, tá? São os comandos de consulta. Por exemplo, select é o comando de consulta. Eu coloquei aqui um parêntese, galera, porque em alguns livros o select ele não existe, né? Quer dizer, não existe o DQL, né? O select ele fica junto ao DML, tá?
Então alguns livros trabalham ali com ele no DML, outros com DQL. DTL, Data Transition, sei lá, Language, linguagem de transação de dados. São os comandos para controle de transação. Begin, transação, né? É o início. Commit é quando ele realiza a transação para efetuar o comando que a gente está realizando. E o rollback, se caso tenha dado algum problema, ele não efetua a estrutura que a gente colocou em código e faz o rollback, retornando para o início da transação. Tá? Ele não realiza porque aconteceu algum problema, deu alguma coisa que não pode ser realizado, ele faz o rollback. DCL, Data Control Language, linguagem de controle de dados. São os comandos para controlar a parte de segurança de bancos. Exemplo, grant, revoke and deny. Uma forma mais simples para ser lembrado, né, para vocês lembrarem, DML, pega o M do meio, que gera manipulação. DDL, o D do meio vem de definição. DCL, vem de controle. DTL, vem de transação. DQL, vem de consulta. Consulta. Comandos SQL, o DDL. Create Table, como eu falei para vocês, utilizado para criar uma tabela. Alter Table, utilizado para modificar uma tabela. Drop Table, utilizado para excluir uma tabela. Rename, comando para renomear tabelas. Truncate, comando para excluir os dados de uma tabela e não a tabela em si. Galera, como eu falei, o Create tem Create Database também, que se cria o banco de dados. Create Table, ele cria a estrutura da tabela, onde ali você vai colocar o nome da tabela, os campos da tabela, os tipos dos campos da tabela. Você vai dizer que se a chave primária, se a numeração automática e por aí vai. O Alter Table é utilizado para modificar a tabela. Ou seja, você criou essa tabela e você necessita mudar alguma estrutura. Errei o tipo de dados do campo valor. Errei, eu quero alterar, então eu utilizo o Alter Table. Ele modifica a estrutura da tabela. Drop Table, ele é utilizado para excluir a tabela. Ele não exclui os dados da tabela, galera. Ele exclui a tabela. Ou seja, se ele excluiu a tabela, exclui tudo, né? Mas a tabela deixa de existir. Rename é utilizado para renomear as tabelas. Errei o nome aqui da tabela, essa tabela eu não quero que seja esse nome mais. Então, eu utilizo o comando rename. Truncate, galera. O truncate, ele é similar ao comando delete, né? O delete. Só que o truncate, ele é utilizado mais para excluir grandes quantidades de dados e ele exclui os índices da tabela, tá? Ele exclui realmente, ele apaga tudo, ele zera a tabela, tá? Deixando ela como se fosse nova. O delete não, ele apaga todos os dados, porém ele deixa o índice, né, ali salvo na sua tabela. Comandos SQL, DML e o DQL. Select, utilizado para selecionar dados de uma tabela. Insert, utilizados para inserir dados em uma tabela. Update, utilizado para modificar dados em uma tabela. Delete, comando utilizado para excluir dados em uma tabela. Galera, o select, eu costumo dizer que é um comando para selecionar e exibir dados, tá? Ele trabalha junto com o nome dos campos, né? E o comando from ao lado, né? Que você aponta qual é a tabela que você vai realizar a seleção, né? A busca, né? Ao lado do select, o nome dos campos da tabela, ou o asterisco, que é um caractere especial que representa todos os campos. Insert é o comando para inserir dados, né? É o insert into, nome da tabela. Você abre parênteses, coloca os campos da tabela, tudo em ordem, né? Ao lado, values, e insere os valores que você quer inserir nessa tabela. O update, utilizado para modificar dados na tabela. O update, galera, é um dos comandos mais perigosos, juntos ao delete. O update, a gente sempre tem que trabalhar com a cláusula where, né? Que é para filtragem. Porque se eu realizar um comando update tabela, set, campo novo valor, se eu executar esse comando sem uma filtragem, ele vai modificar toda a sua tabela, todos
todos os valores do campo que a gente colocou ali. Então, a gente utiliza sempre junto do where, a não ser que você queira realmente, eu tenho essa tabela aqui com esses 4 campos aqui, onde um campo vai ser padrão para todos. Então, você utiliza sem o where, né? Se não, sempre trabalhar com o where e sempre ter uma aplicação local para realizar o teste antes de realizar esse comando em um servidor. E o delete também, galera, tem que ser utilizado com o where, para a gente filtrar o que eu quero deletar. A não ser que você, eu quero realmente apagar aqui determinados valores aqui dessa tabela, então não preciso filtrar nada. Então vou aplicar aqui o comando delete from tabela e ele vai excluir tudo. Aqui, galera, eu separei aqui um vídeo. Esse vídeo aqui é muito bom, tá? Do canal Hostinger Brasil. Onde ele mostra a instalação do MySQL. Por quê? Eu já tenho instalado na minha máquina. Eu fui desinstalar para fazer a gravação, tá? Na aula de Python. Não saiu de forma correta, porque já tinha uma instalação feita na minha máquina. Aí eu não apaguei, não zerei tudo. Achei que já tinha excluindo a aplicação. Ele ia apagar tudo, acabou que não apagou. Já tinha a senha do usuário root local, aí ficou um pouco diferente. Aí eu separei esse vídeo aqui para vocês, quem quiser realizar a instalação do MySQL, lembrando que é uma ferramenta robusta, tá? Tá aqui o passo a passo para vocês realizarem a instalação. Quem quiser trabalhar com Axis pode, lembrando que nas aulas, galera, eu vou tentar fazer no MySQL e no Axis, porém eles têm algumas diferenças. Lembra que são SGBDs diferentes, tá? São a mesma linguagem, só que são diferentes. Então, alguma coisa ou outra vai mudar. Muda, tá ok? Beleza. Vamos lá aqui. Aqui finalizamos a nossa aula, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro de tudo, deixa eu pedir aqui uma aba. Aqui. Download MySQL. Cadê? MySQL aqui, ó. Se você quiser, galera, você já pode vir aqui direto, ó. Aqui, ó. From the window. Mas vou clicar aqui no MySQL. Você desce ele aqui embaixo. Procura ele aqui, ó. MySQL Community GPL Downloads. Clicou. Vem aqui, ó. MySQL Installer for Windows. E aqui você seleciona o seu sistema operacional, que é o Windows, e baixa esse daqui, galera, ó, de 435 megas. Não baixa esse aqui, baixa esse daqui completo, tá? Download, ele vai realizar, vai para uma, deixa eu fazer aqui, vai para uma página onde pede para você fazer um login e tal. É só clicar aqui, ó, no thanks, just start my download. Tranquilo? Ele vai começar o download. Aí você pega aquele vídeo lá da instalação, galera, e dá uma olhada, quem quiser, logicamente quem quiser, galera. Professor, tô assistindo a aula do meu celular, não dá para instalar banco de dados, nem dá para trabalhar junto com você. Não tem problema, galera. Você pode assistir as aulas todas, ter o seu conhecimento adquirido ali e não realizar a prática, né? Você pode, vai ter a sua aprovação tranquila, tá? Não tem problema. Professor, eu gostaria de tentar. Aí tenta, baixa ou trabalha com Axis se já tiver na sua máquina, beleza? Mas o que eu peço é não deixem de assistir às aulas, né? Adquirir esse conhecimento, mesmo que não seja algo tão brabo, assim, algo tão difícil, né? Mas todo conhecimento é válido, então vocês assistam todas as aulas, tá? Para, ao final, ter o certificado de vocês. Tranquilo? Vamos botar aqui, só vou mostrar a diferença para vocês, para terminar a aula, aqui, ó. MySQL Workbench, vou abrir ele aqui, e depois vou abrir o Access. Deixa eu carregar aqui, é um pouquinho lento, deixa eu ver se eu posso pausar aqui, porque, né, a máquina aqui não é muito boa. A máquina é muito boa, então demora um pouquinho. Opa, abriu aqui, tá aqui, pronto. Aqui, galera, é a minha instância local, né, nosso banco de dados local. Aqui eu criei o meu usuário root, dei uma senha para ele, já salvei a senha, já está salvo, né? Então cliquei aqui, ó, ele vai abrir a nossa estrutura aqui, onde eu já tenho aqui um banco de dados criado, outro e outro. Isso aqui foi um banco de dados que eu peguei no GitHub, né? Rodei aqui a estrutura para ele criar. Ele cria um banco de dados já com todas as tabelas e depois adiciona os dados a essa tabela para você realizar alguns testes, né? Quiser brincar um pouco, já está aqui. Eu baixei no GitHub
Vou ver se eu pego o link disponível para vocês, quem quiser, para rodar aqui e criar esse Northwind aqui. Mas também criei o banco de dados da nave e o BD CRUD, né? Isso aqui foi para usar no Python. Essa aqui é a tela, né, galera? Aqui, gente, vocês podem perceber que a gente pode, ó, vir a criar tabelas a partir da aplicação, tá? Create Table. Eu posso vir aqui, ó, cadê? Ó, criar aqui, ó, banco de dados. Eu posso vir clicando e criando, né, toda a estrutura sem ter que fazer via código. Só que a gente vai aprender os códigos, porque a linguagem SQL você trabalha junto com diversas linguagens de programação em diversos momentos distintos, né? Você vai fazer algumas coisas somente com o código, né? Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Access. O Access já é diferente, né? Já é diferente. Ele abre para você, você pede aqui o banco de dados em branco, ele já vai criar um banco de dados para você. Ele é único, né? Um banco de dados único, tá? É um só. Aqui no MySQL você pode criar diversos bancos de dados, como vocês vê aqui, ó, BD, Nave, Northwind. Aqui no Access, a primeira aplicação você já é um banco de dados. Cliquei aqui na pasta e escolho o caminho do meu banco de dados. Vamos colocar ele aqui no C2 pontos. Aqui mesmo, botar aqui o nome dele, vai ser BD, de banco de dados. Cliquei OK. Você não tem permissão para salvar. Sim. Eu, estranho, não consegui salvar no C2 pontos da minha própria máquina, né? Mas beleza. Deixa eu botar aqui em documentos. Pronto, documentos aqui, BD, OK. Clico em criar. Clique em criar, ele já vai criar para você um banco de dados. Então já temos banco de dados. E ele já te dá um layout simples de uma tabela com o campo código. Uma coisa que a gente vai aprender, e eu vou repetir direto para vocês, nunca criar uma tabela com espaço, o nome da tabela nem campo, tá, galera? Com espaço, com caractere especial, ou seja, esse acento aqui não pode ter, tá? Em um nome de tabela ou de campo da tabela, tá? Então esse código que vai morrer, a gente altera. Caractere especial e cedilha, tá? Não pode colocar o nome da tabela e o nome do campo com cedilha também, galera. Por quê? Porque em algumas linguagens de programação, galera, esse acento aqui, ó, esse acento se torna uma aspa simples. Aí nessa linguagem de programação você utiliza essa aspa simples. Quando você começa a gerar o código, ele para nesse O aí, ele não completa o código que você criou, tá? Então, para evitar esse tipo de erro, a gente sempre evita colocar espaço, acento e cedilha no nome da tabela e no código, beleza? Aí eu criei aqui, vou criar a tabela, botão direito, modo design. Você dá o nome na sua tabela, vou botar aqui TB temporária, temp, tá? Isso aqui não vai existir mesmo. Ok. Aí, ó, o código morre, vou botar um campo, ó, ID, numeração automática, ou seja, ele vai, sempre que você cadastrar um registro, ele vai adicionar um número automaticamente para você. É importantíssimo deixar, sempre criar uma tabela sempre com a chave primária sendo numeração automática, beleza, gente? Aí você coloca o nome, texto curto, idade, vem cá, idade, bota lá numeral. Professor, tu não falou que a gente cria a partir de código? Sim, mas você também tem a possibilidade de criar a partir da aplicação Access. Tranquilo? Fechei, ó. Fechei. Ele vai salvar. Criou a minha TB Temp aqui, ó. Ó, abri. Tá sem informação nenhuma. Como eu realizo aqui a criação de um código, né, a partir do código? Eu venho aqui, ó, em criar, design da consulta, fecho isso aqui e dou um botão direito, modo SQL. Aqui, galera, eu consigo inserir o código pra gente. Lá no meu MySQL, eu venho e crio a query. Cadê a query aqui? Cadê? Create... Me perdi aqui. Deixa eu ver aqui, no esquema. Cadê? Me perdi. Esses arquivos aqui, ó, tá? Depois eu acho aqui a query aqui. Pronto. Não execute. Depois eu vejo, galera, como é que eu me perdi aqui. Talvez até tenha passado aqui. Depois eu mostro pra vocês na aula seguinte. Beleza? Ele vai criar aqui. Lembrando aqui, ó. SQL File 8, né? Use nave. Ou seja, eu tô dizendo que eu vou utilizar o banco de dados da nave, tá? Eu vou utilizar o banco de dados. Então, todos os comandos que eu fizer abaixo aqui vai ser relacionados ao nave. Tranquilo?
Galera, então ficamos por aqui nessa primeira aula. Na próxima aula, a gente começa aí a trabalhar com os comandos. Beleza? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Valeu!